Boa noite aos irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Eu quero ler com vocês nessa noite Filipenses 4, nos versos 6 e 7. Bem conhecido, você sabe de cor, mas vamos ler juntos então. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado por essa promessa de que o exercício da nossa oração promove no nosso coração e na nossa mente a paz que vem dos céus. Que seja essa a nossa experiência nessa noite de forma muito evidente e que a nossa oração chegue no teu trono de graça e promova, Senhor Deus, essa paz que vem dos céus. Em nome de Jesus. Amém. A oração é uma conversa franca e aberta com Deus. Ela pode tratar de qualquer assunto. Inclusive, é o recurso que temos onde mais liberdade temos para falar. Não se preocupe em orar em público. Quem não ora em público tem esse direito. Sempre tem aqueles que preferem ficar quietinhos, orando em silêncio. Isso tem que ser respeitado, não deve ser problema. O problema é não ter uma vida de oração diária. Deus, ele nos ouve de forma diferente do que nós nos ouvimos a nós mesmos. E da forma com que nós nos ouvimos entre nós. Todos nós temos os nossos medos de censura, julgamento, condenações, repreensões. Por isso, em certa medida, nós somos seletivos no que falamos. E nós somos seletivos no que falamos de nós para nós mesmos. Mas na oração nós podemos ser transparentes totalmente com Deus. Paulo nos diz, lá no texto que lemos em Filipenses, que podemos orar e entregar as nossas ansiedades a Deus, e ele diz que não precisamos mais nos preocupar com coisa alguma, porque através da oração nós lançamos mão da paz de Deus. Assim podemos pedir a Deus o que quisermos. Podemos falar com Deus tudo o que tiver no nosso coração. Claro que de forma responsável, respeitosa, sincera, verdadeira, mas sem medo de censuras, sem medo de julgamento, sem medo de condenação. Até porque Deus sabe o que vai no nosso coração. O que não existe na Bíblia é uma garantia plena de que tudo o que pedirmos nos será dado. O enfermo pode não ser curado, o carro pode não ser comprado, o filho pode não ser aprovado, o marido pode não se converter. O resultado da oração pode não ser a mudança da realidade que nós gostaríamos, a transformação de uma situação ruim para uma situação boa. Esse atendimento do nosso pedido, esse dizer sim de Deus para nós, é uma possibilidade. João diz que se nós orarmos conforme a vontade de Deus, então nós seremos ouvidos. E saber sempre a vontade de Deus não é um poder que nós temos. Podemos sim nos afinarmos consideravelmente à vontade de Deus, mas não plenamente. Ainda temos um coração enganoso, nossas vontades egoístas ainda estão dentro de nós, sofremos ainda com as influências das tendências do nosso tempo, nós temos vontades, temos caprichos. E todos esses itens, em algum nível, nos enganam em relação à clareza plena da vontade de Deus. Essa clareza, essa afinidade com a vontade de Deus, ela deve ser buscada sempre, sempre.
E nós precisamos crescer nisso, no entendimento da vontade de Deus. E aí então as nossas orações serão ouvidas de acordo com a nossa vontade, quando nós orarmos segundo a vontade de Deus. Mas, como eu disse, nem sempre seremos ouvidos, nem sempre a mudança da situação será uma realidade. Mas, embora seja assim, a transformação da pessoa que ora é sempre uma realidade. A mudança da situação é uma possibilidade. A transformação é uma realidade. Deus não prometeu responder com sim todas as nossas orações, mas a sua paz em nosso coração, através da oração, da súplica e da gratidão, isso sim é garantido plenamente. Deus não prometeu nos livrar do vale da sombra da morte, mas prometeu estar conosco e nos conduzir sempre em segurança através dele. O maior benefício que podemos ter na oração não é o atendimento do pedido, mas a maturidade crescente daquele que ora. As orações revelam o que realmente está no nosso coração, o que desejamos, o que nos amedronta, o que nos desestabiliza, o que nos rouba a paz. O apóstolo Paulo diz que quando menino falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas quando se tornou homem deixou para trás as coisas de menino. 1 Coríntios 13:11. Não existe oração certa, oração errada. Existe oração de menino, oração de homem, adulto. Existe oração de menina, oração de mulher adulta. A diferença está na maturidade. E a maturidade, em grande medida, acontece na experiência da oração. Deus não faz acepção. Ele ouve as orações de menino, ele ouve as orações de um homem adulto, ele ouve as orações da menina, ele ouve as orações da mulher. Deus gosta da oração das crianças. A questão está no efeito dela em nosso crescimento. Não existe oração certa ou oração errada. Você pode falar com Deus na simplicidade do seu coração. Não é necessário um vocabulário específico. Jesus, quando ensinou seus discípulos a orarem, ele usou palavras simples. Não existe um tempo exato para a oração. O que deve existir é vontade de estar na presença de Deus. O que deve existir é sinceridade, é verdade no conteúdo da nossa oração. O que deve existir é a transparência, é aquela disposição de desnudar-se diante de Deus. E o que precisa existir é disposição para encontrarmos-nos com a paz de Deus através da oração. A paz que Ele oferece. E o que precisa na nossa oração é disposição de crescer na segurança que Deus nos dá através dela. Que Deus abençoe a tua oração. Uma boa noite a você. Fica na paz do Senhor Jesus.